Temos as derivadas e continuidade, qual que é a relação da função ter derivada e ser contínua e vice-versa, teorema do valor médio e, por fim, aplicações das derivadas. Calcular ponto de máximo, de mínimo, ponto de inflexão e as aplicações na economia, que é calcular as funções marginais. As aplicações na física, a gente já viu, derivada da posição velocidade, derivada da velocidade aceleração, e a gente vê também em física básica também. Então, a gente não precisa tanto bater nessa tecla, porque a gente já viu em outras matérias. Então, vamos começar lá pela derivabilidade e continuidade, a relação entre derivada e a função ser contínua, certo? Então, vamos pegar aqui, como exemplo, para mostrar aqui, uma função, lembrando, o que é uma função que é contínua? Uma função que não tem quebras, né? Ela é fluida por todo o seu gráfico, ela não tem nenhum tipo de quebra, certo? Só que existem algumas funções, e um caso delas é o módulo de x, que ela tem um biquinho. Lá no... mais para frente eu vou apresentar o gráfico dela, mas vocês lembram como é o módulo de x, o gráfico do módulo de x? Ela tem um bico exatamente em x igual a zero. Ela tem um bico, certo? Ela não é suave, mas ela é contínua, ela continua sendo contínua, ela não tem nenhuma quebra no decorrer do seu gráfico, certo? A única característica diferente, mais diferente, marcante dela é realmente esse biquinho no x igual a zero. Ok? Então a gente vai ver, será que uma função que é contínua, não tem nenhuma quebra, ela sempre vai ter derivada? É isso que a gente vai visualizar aqui. Então, dada a função f de x igual ao módulo de x, certo? Em x igual a zero. Em x diferente de zero, ela não tem problema nenhum. Ela se comporta muito bem. O problema mesmo é no x igual a zero. Então, só lembrando, o módulo de x, ela tem duas equações. Então, ela é mais x, se o x já for no máximo igual a zero e maior que zero. Se for zero ou mais, é o próprio x, certo? Se o x for negativo, o módulo, o valor absoluto, ele converte para positivo. Ou seja, se ele for negativo, ele multiplica por menos aqui na frente, certo? Então, é menos x se o x for menor que zero. Ah, x igual a menos 7. Então, vai ficar menos 7 para ficar mais 7. Se já for 9, já é positivo, ele não vai multiplicar por nada, ele mantém 9. Ok? Qual é a pergunta? Quanto vale a derivada da função exatamente no x igual a zero? Por que no x igual a zero? Porque é onde tem aquela ponta. Realmente é uma ponta. Encontro de duas retas e forma uma pontinha. Será que exatamente naquela pontinha tem derivada? E quanto ela vale? Então, aqui que a gente vai utilizar a ideia de derivada lateral, que é a derivada que você vem só para um lado, ou só para o lado esquerdo, ou só pelo lado direito, certo? Então, vamos calcular para verificar. O que a gente pode concluir? Tem derivada se as derivadas laterais são iguais, igual era caso limite. Tem limite? Tem, se os limites laterais são iguais, certo? É a mesma noção. Então, como que fica a derivada lateral? Por exemplo, a derivada lateral por valores menores do que o zero, já que é x indo para zero. Derivada lateral de zero. Então, pela esquerda, x indo para zero por valores menores do que zero, da função f de x menos f de zero sobre x menos zero. Por que a gente está usando essa e não a do h? Porque a gente está calculando a derivada num ponto, derivada no zero. A do h é só quando a gente calcula f' de x. Aí é aquela do h, que o h vai para zero. Quando a gente calcula f' de um número, aí é essa segunda, que é o x indo para o número, certo? Do f de x menos f do número escolhido, dividido por x menos o número, ok? Então, vai ficar limite de x indo para zero pela esquerda, aí tem que lembrar, pela esquerda, valores menores do que zero. Vai lá na função do módulo e procura qual das duas equações que é. Se x é menor que zero, é o que está dizendo aqui, né? Indo pela esquerda é menor. Então, eu uso a segunda equação, beleza? Então, a minha f de x vai ser menos x. Então, por isso que eu coloquei, ó, menos x menos zero. Por quê? Se eu colocar zero no módulo, módulo de zero é zero. Beleza? Então fica menos x menos zero dividido por x menos zero. Tirar zero de algo é a mesma coisa que não tirar nada, não precisa nem escrever. Então, daqui para a direita, eu simplesmente omiti os zeros, porque menos zero não faz sentido, não modifica a nossa questão, a nossa equação. Então ficou menos x sobre x.
lembrando, limite é a última coisa aplicado. Faz toda análise ou todas as simplificações algébricas, aí depois calcula o limite. Então, menos x dividido por x, corta x com x, fica só um menos 1. Então, fica limite de x indo para zero pela esquerda do menos 1. Só que o menos 1 é uma constante, o limite da constante é a própria constante. Então, aqui está dizendo que a derivada lateral à esquerda do módulo de x, à esquerda de zero, né, é menos 1. Certo? Ou seja, a inclinação da reta tangente é igual, ou melhor, o coeficiente angular da reta tangente é menos 1. Ou seja, ela é uma reta decrescente. Beleza? Eu vou projetar o gráfico para vocês daqui a pouco. Vai ficar bem claro isso. Agora a gente vai para a derivada à direita, ou seja, vindo por valores maiores do que zero. Então, f' de zero. Ficou faltando um maisinho aqui, mas a gente já está aqui dizendo no limite. Então, vai ser x indo para zero pela direita, ou seja, por valores maiores do que eles, por isso que é o mais. F de x menos f de zero dividido por x menos zero. Então, valores maiores do que zero. Então, eu uso a primeira, porque x maior ou igual a zero, eu uso a primeira, que é a própria x. Então, vai ficar x menos, se eu colocar módulo de zero, zero, dividido por x menos zero. De novo, não preciso listar o zero aqui, então fica limite de x dividido por x, com x indo para zero, positivo, vai ficar 1. Limite de 1 com x indo para zero, limite da constante é a própria constante. Beleza? Então, a derivada lateral à esquerda deu menos 1, derivada lateral à direita deu mais 1. As derivadas laterais são diferentes, certo? Aqui só repetindo. Na verdade, aqui eu só acrescentei ao mesmo slide, só acrescentei o gráfico. Veja, olha o gráfico do módulo de x, olha, vem uma reta, chega no zero, faz esse bico e volta a crescer. Então, a inclinação da reta tangente aqui, menos 1, porque é negativo, decrescente, e a inclinação da reta tangente aqui, mais 1, porque é crescente. Beleza? Então, a gente tem aqui a derivada à esquerda menos 1, derivada à direita mais 1. Assim, a gente tem que as derivadas laterais são diferentes. Então, a gente diz que se as derivadas laterais são diferentes, a função não tem derivada nesse ponto. No ponto 0, x igual a 0, ela não tem derivada. Embora, vejam, ela não tem nenhuma quebra na função. Ó. Ela é totalmente contínua. Então, ela é contínua, principalmente no x igual a 0, porém, ela não tem derivada no x igual a 0. Em qualquer ponto diferente de 0, ela tem derivada. Mas no x igual a 0, ela não tem derivada. Beleza? Então, o que a gente conclui disso? Falar que uma função é contínua não quer dizer que ela tenha derivada. Seja a função a seguir, verifique se ela tem derivada em x igual a 1. E se ela é contínua no mesmo ponto. Então, vê se ela tem derivada, certo? E se ela é contínua. Então, aqui ela me parece que ela é contínua. Aqui está o gráfico dela. Vejam que o lado esquerdo do A é uma parábola. Vejam que não é uma reta, é uma parábola. A partir do A para frente, para a direita, ela cresce como sendo uma função primeiro grau, devido à sua equação aqui, ó. Ela é x² até x igual a 1, menor ou igual a 1, certo? Chegou a partir do 1, logo o primeiro número após ele, ela torna a ser ela vira, na verdade, a 2x menos 1. Então, vejam, até x igual a 1, ela é a função x², forma essa parábolazinha aqui. A partir do x igual a 1, ela vira uma reta 2x menos 1. Então, primeira coisa, calcular as derivadas laterais. Então, derivada lateral à esquerda, ou seja, para valores menores do que 1. Então, vai ficar limite x indo para 1 à esquerda, valor menor, de f de x menos f de 1, dividido por x menos 1, certo? Isso é igual. Como eu estou pegando valores menores do que 1, eu vou lá na função. Qual das duas que eu vou usar para valor menor que 1? Menor ou igual a 1, eu uso a x². Então, vejam que eu substituí aqui x², certo? Então, vai ficar x² menos 1 ao quadrado. Por que eu estou pegando 1 ao quadrado? É só jogar na função. f de 1. Faz o teste. f1 é menor ou igual a 1? 1 é igual a 1. Então, é a primeira equação que a gente usa, a primeira funçãozinha. Por isso que eu coloquei 1 quadrado, beleza? Então, para a segunda parte, tem que fazer o teste. Joga f de 1. f1 é igual a 1. Então, é a primeira que usa. Por isso ficou 1 quadrado. Dividido por x menos 1, certo?
Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. A gente já fez várias vezes esse limite. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo é x menos 1 vezes x mais 1. Produto da soma pela diferença. Correto? X menos 1 com esse x menos 1 corta. E o que resta? Resta só o x mais 1. Então fica f' de 1 à esquerda é o limite de x indo para 1 pela esquerda de x mais 1. Porque eu cortei esse x menos 1 com esse x menos 1. Beleza? Então fica 1 mais 1, 2. Então a derivada vindo pela esquerda, aqui no ponto 1, vale 2, certo? Vale 2. Então, vindo pela esquerda, a derivada deu 2. Agora a gente tem que calcular a derivada vindo pela direita, ver quanto dá. Se der 2, então as derivadas laterais são iguais. Se as derivadas laterais são iguais, a derivada existe. Vejam que é uma consequência atrás da outra. Se a derivada existe, quer dizer que a função é contínua no ponto. Então, agora a gente vai calcular a derivada lateral pela direita, ou seja, por valores maiores do que o número 1. Então, derivada direita, limite de x indo para 1 mais, para informar que é pela direita, ou seja, por valores maiores do que 1. Então, vai ficar f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Entra lá na função. Para valores maiores do que 1, qual das duas que eu uso? Veja, x maior que 1, eu uso a segunda. Então, na hora de substituir f de x, eu vou colocar 2x menos 1, que é o que acontece aqui, ó. 2x menos 1, certo? Aqui eu usei a outra função, eu acabei mudando, não tem problema nenhum, mas vai dar o mesmo número. Se você coloca 1 no lugar de x, fica 2 vezes 1. 2 menos 1, 1, que é a mesma coisa que colocar o 1 aqui em cima. Beleza? 2x menos 1, menos, aqui vai dar 1 também, né? Então vai ficar 2x menos 1 no numerador, dividido por x menos 1. Beleza? Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Então a gente tem, ó, limite de x indo para 1 pela direita, de 2x menos 2 dividido por x menos 1. Dá para colocar o 2 em evidência no primeiro termo. Fica 2, multiplica x menos 1 dividido por x menos 1. Corta esse x menos 1 com o x menos 1 de baixo. Aí fica limite do número 2, é o próprio 2. Então a derivada lateral à direita deu 2. Derivada lateral direita igual a 2, derivada lateral esquerda igual a 2. As derivadas laterais são iguais. O que a gente conclui? Que a derivada da função é igual a 2. Derivada da função no 1 é igual a 2. Pelo teorema anterior, certo? Se a função tem derivada no ponto, então ela é contínua. Então nem precisava ter desenhado o gráfico dela. Desenhei o gráfico para mostrar para vocês, ó. Olhando o gráfico dá para ver que ela é contínua, certo? Esse azinho que é o ponto que a gente está estudando. Então, olhando o gráfico, já dava para estabelecer que sim, ela é contínua nesse ponto, certo? Bastava agora, mas só olhar, uma coisa que eu digo para vocês, pessoal, isso serve para a vida inteira de vocês na parte acadêmica. Gráfico não prova nada, tá bom? Gráfico não prova absolutamente nada. Gráfico a gente usa para simplificar a apresentação dos dados, só, mas não prova nada. De gráfico, você não tem capacidade de coletar dados de forma correta, tem muito erro, você, mesmo que seja um gráfico feito por um software, tem muito erro na hora de coletar os dados. Então, gráfico, a gente nunca usa gráfico para provar nada. Gráfico é uma exemplificação das apresentações dos dados, tá? Então, tomem cuidado, no cálculo acontece bastante, mas as outras matérias, às vezes o professor pede para você demonstrar algo, você demonstra com gráfico, gráfico não demonstra nada. A gente não pode usar gráfico para demonstrar. Até porque muda escala, você já perde toda a dimensionalidade do gráfico, você não consegue comprovar o que você estava querendo falar. Então, gráfico só serve para exemplificar, certo? E para, vamos dizer assim, em tese, para dar uma visão geral do que você está trabalhando, se for dados ou se for função, certo? Então, gráfico não serve para comprovar nada, beleza? Então, aqui, quando a gente fala, analisando o gráfico, a gente consegue ver que é contínuo. Tá, a gente consegue ver, mas não consegue comprovar, não consegue provar que é contínuo, beleza? Só para falar isso. Então, aqui a gente viu pelo gráfico, a gente já tinha uma ideia de que ela tinha que ser contínua,
a gente precisava comprovar matematicamente. Comprovamos utilizando as derivadas laterais. Calculando a derivada à esquerda, deu 2. Calculando a derivada à direita, deu 2. Como as derivadas laterais são iguais, a derivada da função é igual a 2. E pelo teorema anterior, se a derivada da função existe no ponto, a função é contínua no ponto. Então, vamos lá. Então, se a função a seguir, verifique se ela tem derivada em x igual a 1, esse pontinho que está destacado aqui, o A, e se ela é contínua no mesmo ponto. Então, a gente tem a nossa função. Aqui é o gráfico dela, como eu falei, o gráfico não serve para provar nada, gráfico é mais para verificar coisas, tirar ideias, certo? Mas não prova nada. Então, a função é o seguinte, x², se x for menor ou igual a 1, e 1 se o x for maior que 1. Então, é uma parábola até chegar no x igual a 1. Chegou no x igual a 1, ela vira uma retinha constante. A reta constante, beleza? Tem que calcular os limites laterais. Calcula um limite para x menor ou igual que 1 e um para x maior que 1. As derivadas, melhor dizendo, a derivada lateral. A primeira é a mesma coisa do anterior. Para valores menores que 1, a gente usa a x² menos 1 ao quadrado dividido por x menos 1, certo? Que é o mesmo limite anterior. x² menos 1 ao quadrado, quadrado primeiro, menos o quadrado segundo, é produto da soma pela diferença. Corta x menos 1 com x menos 1, a gente acaba que o limite, na verdade, é só de x mais 1, que dá 2. Beleza? Agora a gente vai para o segundo, que é o limite da retinha aqui constante. Limite de x indo para 1 na parte para valores maiores que 1. Então fica 1 menos 1, porque para função para valores maiores que 1, a gente usa a função constante 1. Então, 1 menos 1 sobre x menos 1. 1 menos 1, 0. X menos 1, por enquanto a gente não pode dividir ainda, né? Vai ficar 0 dividido por x menos 1, 0 por qualquer coisa diferente de 0, dá 0. E o limite de 0 é 0. Então, veja, as derivadas laterais são diferentes. Ok? Então, já que as derivadas laterais são diferentes, a função não tem derivada nesse ponto. Só que a gente sabe que ela é contínua nesse ponto. Por quê? Pelos limites laterais convergirem para o próprio valor da função. Beleza?